Olá, canal Conectados começando com você nesta quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe muito. É muito bom, né, conversar com você, né, e levar a palavra de Deus até aí a sua casa, ou aonde você esteja. Né? O importante é que a palavra chegue. Né? O canal Conectados é para isso, para a gente se conectar aqui no meu canal e também com Deus, né? Manter a nossa oração sempre atualizada a partir da sua palavra. Muito bem, então vamos falar do evangelho de hoje, está lá em Marcos 12, de 18 a 27. Vamos ler esse trecho? Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição. E o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também tomou-a e morreu sem deixar descendência. O mesmo aconteceu com o terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. E a questão é a seguinte: na ressurreição, o que os saduceus perguntaram, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. E aí Jesus responde: não é por isso que errais, desconhecendo tanto as leis, as escrituras, como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas também se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Muito bem, Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. É uma resposta bem à altura daquilo que os saduceus eles perguntaram a Jesus. Mais uma vez aqui um diálogo extremamente cheio de conflitos, né? Jesus ele sofre perseguição de todos os lados. Aqui mudam apenas os adversários. Não muda a atitude diante de Jesus de querer colocá-lo à prova. Entra em cena quem? Os saduceus. Então vamos pensar, quem são os saduceus? Os saduceus eles eram membros da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais, extremamente cultos, ricos, e faziam oposição aos fariseus, que era outro grupo, não acreditando na vida após a morte, e nem compartilhavam estas esperanças chamadas escatológicas, que fala do fim das coisas. E aí tentaram colocar Jesus a ridículo diante daquela comunidade, falando sobre a ressurreição. Então vamos falar sobre a ressurreição. A ressurreição para Jesus nos coloca... Era só um minutinho. A ressurreição de Jesus nos coloca em uma dimensão totalmente nova, né? Totalmente diferente desta atual. Porque os ressuscitados, eles entrarão num espaço divino onde as relações não podem ser pensadas a partir das modalidades desse tempo. E a nossa percepção de mundo a partir de Jesus é também a partir da ressurreição. Porque se cremos em Jesus, cremos na ressurreição, na vida eterna.
né? E a partir dessa crença na vida eterna, né? Se cremos de fato, é que podemos entender tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que ele falou, né? E principalmente no tocante às questões mais difíceis para eles, saduceus, fariseus, os escribas, quer dizer, tentavam colocá-lo à prova diante de questões que para eles talvez já tivesse bem definido, porque eles tinham, né, a Torá como a lei, e tinham lá os seus mandamentos. Mas a partir de Jesus, tudo muda de lugar. E aí a gente começa a pensar a respeito da morte, né? Dentro desse princípio que nós estamos falando, a ressurreição, ela foge desse mundo, daquilo que nós compreendemos, porque está acima da nossa compreensão. Podemos destacar algo fundamental sobre a ressurreição, que está ligado à morte e que também está ligado à tristeza. É um tema difícil, né, a gente falar sobre morte, sobre ressurreição, mas é extremamente necessário. Vamos pensar no seguinte: se Jesus ele morreu, ressuscitou, é sinal que ele nos indicou um caminho. Eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, eu creio na vida eterna e creio, ao mesmo tempo, na esperança que a morte nos leva a acreditar nesta vida, porque a morte ela é a passagem para a vida eterna. Então, se creio, como por exemplo rezo no credo, né? Creio na ressurreição dos mortos, na vida eterna, é sinal de que eu estou intimamente ligado com aquilo que o Cristo falou. Não é? Nós não rezamos quando professamos o creio, né, diante de toda essa promessa de Jesus de vida eterna. Pois bem, a morte física, as pessoas que partem para a eternidade, fazem já esta passagem para a ressurreição. Já a passagem essencial, né, da morte espiritual sob a escravidão do pecado, nós já fizemos um batismo. Quando fomos batizados, apagou-se ali o pecado original. E a partir dali, eu começo uma nova vida. E aí parto para minhas escolhas. Faço bem ou faço mal. Mas antes, em Cristo, quando batizado fui, eu sou incorporado na vida da igreja e ao mesmo tempo apagado o pecado, porque pelas águas batismais eu sou purificado. E ao mesmo tempo, crendo nas promessas do Cristo, sou chamado a viver como ressuscitado do mundo. Viver como ressuscitado é viver a vida na continuidade da esperança, ou seja, crer em Jesus com sinais vitais da minha esperança. Eu preciso crer que através dele eu tenho vida, e tenho vida em abundância. E esta vida é que me levará, de fato, a compreender o sentido real da vida eterna. Aonde? Aqui. É quando eu creio na vida eterna, né, e passo a vivê-la na sua plenitude, na sua totalidade neste mundo. Porque da mesma forma que Cristo fez o caminho, também com Ele eu faço todos os dias. Mas aí eu pergunto para você, diante da morte, pode um cristão ficar triste? Claro que pode, porque nós somos humanos, e principalmente quando morre alguém muito ligado a nós, alguém da nossa família, ou um amigo. O sentimento da tristeza faz parte da vida, como também faz parte da experiência da morte que fazemos daquelas pessoas que nos deixaram. Mas, acima de tudo,
mesmo diante da tristeza, eu tenho que acentuar dentro de mim a esperança. A esperança na ressurreição. Por quê? Porque quando nós alimentamos a esperança, nós confirmamos a vitória do amor sobre o ódio, a vitória do perdão sobre a ofensa e a vitória da vida, que se planifica todos os dias em mim e também em você. Então, a vida eterna não é o prolongamento ao infinito da nossa vida biológica. A vida eterna é a dimensão inesgotável e decisiva de toda a nossa existência. E por isso, nos tornamos eternos em Deus desde já. Desde quando nós dizemos a nós mesmos, eu creio na ressurreição. E as pessoas que são marcadas pela vida de Cristo, principalmente pela dimensão da ressurreição, são pessoas que vivem intensamente, que amam intensamente, que prestam atenção à sua volta, muitas vezes coisas imperceptíveis, e têm um comportamento diferente das outras, porque há em mim e em você um sinal sensível da presença de Deus. Um sinal profundo dessa presença que nos fortalece todos os dias, mesmo em meio às tristezas da vida. Por isso, creia na ressurreição. Creia em Jesus. E seja mais feliz. E viva mais feliz com Ele. Que Deus abençoe muito você, abençoe o seu dia, ou a sua tarde, ou a sua noite. Fique na paz do Senhor. Por isso peço a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te espero aqui amanhã, no meu canal Conectados. Tchau, pessoa! O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.